Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, dando sequência ao nosso estudo dos polinômios, né? Na última aula nós vimos sobre Brio-Ruffini e eu falei que a gente usava Brio-Ruffini também para encontrar raízes de uma equação polinomial, né? As raízes de uma equação. Ela é uma ferramenta muito útil, nós vamos ver um pouquinho disso nessa aula, tá? Então, o tópico dessa aula da semana que vem será a determinação das raízes de uma equação algébrica. Okay? Mas, especificamente nessa aula, o tópico, então, são duas ferramentas aqui, dois conceitos, que é o teorema do fator e a decomposição em fatores de primeiro grau. Nada disso, apesar dos nomes serem estranhos e falar, nossa, deve ser super complicado, na verdade não é. Tudo que for falado nessa aula aqui, vocês já conhecem lá, provavelmente desde o nono ano. Agora a gente só vai sistematizar isso aqui e expandir para alguns polinômios de grau superior a 2 aqui. Mas vamos começar devagar, retomando aqui um pouquinho. Vamos pegar a seguinte situação, ó. Eu tenho uma equação do segundo grau do tipo x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Né? Para resolver isso aqui, tem várias maneiras de você resolver. A mais comum é Bhaskara, né? Eu, quando mais novo, resolvia por soma e produto. Até hoje, de vez em quando, eu resolvo ainda. Mas quando mais novo, tinha mais gás, né? Mais ânimo. Eu gostava de resolver por soma e produto. Mas hoje, normalmente, eu vou por Bhaskara, porque eu acho muito mais rápido, muito mais automático, assim, né? Não preciso ficar pensando muito, né? Mas cada um resolve do seu jeito. Bom, eu vou deixar para vocês resolverem. Se alguém tiver dificuldade com Bhaskara, me avisa que a gente retoma, tá bom? Mas aqui nós temos que duas raízes, né? x1 igual a menos 2 e o x2 igual a menos 3. Quem sabe fazer a soma e o produto, e também aquela fatoração lá do produto de Steven, vai entender bem o que eu vou fazer aqui agora. Ó. A forma fatorada disso aqui seria pegando essas raízes. Vou pegar o x1 menos 2, o x1 igual a menos 2, né? A primeira raiz aqui. X mais 2. E a outra? Vezes x mais 3. Tudo isso igual a zero. Essa é a forma fatorada, né? Se eu fizesse o produto de Steven ali, mesma coisa, né? Aqui seria a soma, né? A soma de dois números que dá 5 e o produto entre eles que dá 3, né? Aí o produto de Steven lá desde o nono ano, você sairia aqui direto, né? Com x mais 2 e x mais 3, né? O produto de Steven aqui. Quando a gente vai aprender a fatorar equações do segundo grau, a gente aprende a encontrar as raízes, encontrarmos as raízes, e dessas raízes, a partir delas, a gente sai para a fatoração do jeitinho que a gente fez aqui, né? Isso aqui é um conteúdo lá do nono ano, normalmente, né? Bom, por quê que eu troquei o sinal, né? Que aqui era menos 2 e menos 3 e tal. Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho por hipótese, né, que isso aqui é uma igualdade, né, gente? Eu tenho que isso aqui é uma igualdade. E essa expressão aqui é igual a essa aqui, só que uma está na forma fatorada e a outra na forma expansiva. Bom, como tudo isso aqui é igual a zero, eu tenho o produto entre dois números, então um dos dois tem que ser zero, né? A gente aprendeu isso lá quando estudamos equações do segundo grau, né? O produto entre dois números, entre dois termos, se o resultado é zero, um dos dois tem que ser zero. Então, vamos pegar aqui que o x mais 2 é igual a zero. Portanto, x igual a menos 2. E eu cheguei na raiz, exatamente como eu tinha lá, x1 igual a menos 2. Ou, mesma coisa aqui, ó, x mais 3 igual a zero. Portanto, x igual a menos 3. E aí eu tenho as duas raízes exatamente como eu tinha calculado lá anteriormente. Tá bom? O que é importante disso aqui? Essa forma fatorada aqui, né? Essa forma fatorada aqui. Bom, por quê? Agora eu vou dar um outro exemplo. Nós sabemos então que o menos 2 é raiz e o menos 3 também é raiz.
e escrevemos o produto. Isso aqui, gente, teorema do fator. Teorema do fator. Tá? É isso que é chamado de teorema do fator. É quando eu pego as raízes do polinômio e escrevo ali como produto entre elas, né? Então, esse é o teorema do fator. Decomposição em fatores de primeiro grau é exatamente o que nós fizemos aqui. Eu peguei o meu polinômio, né? X ao quadrado mais 5x mais 6, e decompus como em fatores do primeiro grau. Ó. X mais 2 e x mais 3 são dois polinômios de primeiro grau aí, né? Dois polinômios de primeiro grau. Bom, vamos ver um outro exemplo agora, onde eu vou resolver uma equação do segundo grau, agora por meio de Briot-Ruffini. Só mais um adendo aqui antes que eu esqueça, né? Que pelo teorema do resto, que nós já vimos, esse polinômio x² mais 5x mais 6, ele é divisível por x mais 2 ou, né, por x mais 3. Qualquer um deles aqui é possível dividir esse meu polinômio x² mais 5x mais 6, né? O meu resto é zero. Isso a gente tira lá do D'Alembert, né? O teorema do resto lá. Bom, vamos ver um exemplo agora, onde eu vou pegar uma equação do segundo grau e vou agora por Briot-Ruffini, tá? Então, exemplo 2, eu tenho aqui agora, ó, x² mais 3x menos 10 igual a zero. Aí vou informar para vocês, porque o grande problema de uma raiz do segundo grau não, né, que a gente já sabe como calcular, mas grau 3, 4 e 5 é você achar uma das raízes. Nas próximas aulas nós vamos entender como a gente pode aí, procurar uma raiz, né, a primeira, porque o grande segredo é achar a primeira, né? Então ele informa para a gente que uma das raízes, x1, é igual a 2. Ok. Vamos achar a outra raiz agora pelo Briot-Ruffini. Mas, professor, fica muito mais complicado. Eu sei, mas para níveis, graus aí maiores do que 2, vai facilitar bastante, tá? Mas vamos entender aqui, num passo básico, numa equação do segundo grau. Por Briot-Ruffini, nós aprendemos aqui, né? Coloca o coeficiente do x² ali, que é o 1, né? O coeficiente 3 aqui e o menos 10. Aí aqui, traço para cá e passo um outro traço aqui. Ok. Eu tenho que a raiz x é 2. Portanto, esse polinômio é divisível por x menos 2. Né? Nós já aprendemos isso. Esse polinômio é divisível por x menos 2, lá no teorema do resto, né? Então, eu posso colocar aqui a minha raiz como sendo o 2. Coloquei ali. Perfeito. E aí eu vou fazer essa divisão, né? Baixo 1 aqui. 1 vezes 2, 2. Mais 3, 5. Perfeito. 5 vezes 2, 10. Menos o 10 aqui, 0. Olha lá, veja, o meu resto é 0, né? Igual a 0 ali. Pronto, baixei aqui, ó. Do x² mais 3x menos 10, eu agora fiquei com x mais 5 igual a 0. E aqui eu consigo calcular a raiz, né? X igual a menos 5. Então, esse menos 5 é o meu x2. Meu x1 era 2 e o meu x2 é menos 5. Ok? Meu x2 é menos 5. Então, o Briot-Ruffini serve para a gente ir baixando o grau do meu polinômio até eu conseguir chegar numa possibilidade aqui para calcular as raízes. Então, eu preciso de uma raiz, aí eu começo a encontrar as outras. Se eu quisesse ali a determinação, voltando ainda no nosso tópico, né? A determinação em fatores
do primeiro grau, né? Decomposição em fatores de primeiro grau, eu teria aqui que aquele polinômio poderia ser escrito como sendo x menos 2, x mais 5 igual a zero. Sempre o sinal inverso, né? Minha raiz é menos 5, então fatorado mais 5. Já mostramos anteriormente ali o porquê, né? Que x mais 5 seria igual a zero, x igual a menos 5, né? Então é só inverter o sinal dele ali. Esse aqui, então, é a forma fatorada. E encontrei também as raízes. Bom, professor, ainda está um pouco nebuloso onde o senhor quer chegar. Tá, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Vamos ver mais um exemplo. Vou pegar uma equação polinomial de grau 3 agora. De grau 3. E olha só, eu tenho aqui um x ao cubo menos 2x quadrado menos x mais 2 igual a zero. Olha só. Agora eu tenho uma equação polinomial de grau 3. Se eu tenho grau 3, eu tenho 3 raízes. 3 raízes. O problema é encontrar a primeira. Não existe uma fórmula para isso aqui, né? Não existe uma fórmula para calcular a raiz de equações superiores a 2, né? Até o 2 ali tem o Bhaskara e tal, bonitinho. Grau 3, 4 já não tem. Então, a gente tem algumas ferramentas para isso. A dificuldade maior é encontrar a primeira raiz. Como eu já disse anteriormente, nós vamos fazer isso nas próximas aulas, né? Informado para você que a primeira raiz é menos 1. Ok, nós já sabemos então pelo teorema do resto que esse polinômio é divisível por x mais 1, né? Beleza, só voltando conceitos aí. Vamos aplicar Brillouin-Ruffini aqui agora. Por que Brillouin-Ruffini? Porque eu vou baixar o grau da minha equação. Ela era grau 3, ela vai ficar com grau 2. Lembram? Vocês devem ter observado isso quando aprendemos Brillouin-Ruffini. Então, descendo aqui os coeficientes, eu tenho 1, menos 2, menos 1, traça para cá. E aqui o 2, né, o termo independente, fica do lado de fora. Traço para cá. Ok, minha raiz lá, ó, menos 1, vem para cá, né? Deixa eu mudar de cor. Menos 1. Perfeito. Baixo o primeiro. Olha que simplesinho, né? 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 2 dá menos 3. Menos 3. Menos 3 que multiplica o menos 1, né? Dá 3 positivo. 3 positivo menos esse 1 aqui, dá 2. 2. Ok. 2 vezes menos 1, que é a minha raiz lá, dá menos 2, mais o 2 aqui do termo independente dá 0. Como é raiz, o resultado ali, o termo independente, né, sempre vai dar o 0 ali na sequência, né? Porque significa que eu estou baixando a minha equação. Sempre tem que dar 0. Se você tem uma raiz, tem que dar 0 ali porque ela é divisível, tá bom? Bom, então baixei aqui, ó. Olha que simplesinho isso. Baixei aqui, deixa eu mudar de cor, porque tá, gosto de fazer tudo colorido. Vou pegar o vermelho aqui. Como o meu grau era ao cubo, aqui então ficou, meu coeficiente é 1, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Olha lá, eu já tinha uma raiz menos 1, falta eu achar o x2 e o x3, né? Já tem um dos termos aqui para minha forma fatorada, né? Decomposição em fatores de primeiro grau, já tem um deles. Bom, veja, esse é o objetivo. Eu tinha uma equação de grau 3, eu achei a primeira raiz, né? Que era o menos 1, e baixei o grau dela para grau 2. Quando eu cheguei em grau 2, gente, acabou. Eu aplico o Bhaskara. Entendeu? Não preciso mais aplicar Brillouin-Ruffini, né? Que aí eu teria que pesquisar uma nova raiz e tal, que a gente vai aprender ainda, e aí daria muito trabalho. Eu aplico o Bhaskara aqui, eu somo o produto, tanto faz, e acho as raízes.
As raízes dessa equação do segundo grau são, vamos por aqui, x2, né, que é o que eu quero achar mesmo, vai ser 1, e o x3, que é outra raiz, ao aplicar Bhaskara, você vai perceber que você vai chegar aqui em 2. Achei as duas raízes. Ao aplicar Bhaskara, então, achei as duas raízes e finalizei. Então, o x2 aqui vale 1 e o x3 aqui vale 2. E a decomposição em fatores do primeiro grau, né? É só eu pegar as minhas raízes lá, ó, e trocar os sinais, né? X mais 1, que multiplica x menos 1, né? Então, aqui era menos 1, ficou mais 1. Aqui é um positivo, ficou um negativo aqui na forma fatorada, né? E aqui eu tenho x, a terceira raiz é 2, x menos 2. Tudo isso é igual a zero. Portanto, essa equação polinomial é igual a essa aqui na sua forma fatorada. Na sua forma fatorada, tá bom? É assim que nós fazemos. Se eu quisesse também aqui, ó, aqui eu poderia ter fatorado também, né? Ter fatorado aqui, ó. Colocava ali o x mais 1, que multiplica x ao quadrado menos 3x mais 2. Resolvi essa equação do segundo grau, eu vim para cá, melhorei a minha fatoração ali, tá bom? Então, para fatorar, eu preciso encontrar as raízes. E também, se eu tenho uma equação polinomial de grau 3 ou maior, eu tendo a minha primeira raiz, eu baixo, então, essa minha equação para uma equação do segundo grau, e aí eu consigo, pela equação do segundo grau, resolvo por Bhaskara e acho as outras duas raízes. Espero que tenha ficado claro. Vou passar uma lista de exercícios para vocês. E aí vocês têm até a semana que vem para fazer bonitinho aí e entregar, tá bom? Qualquer dúvida, por gentileza, entre em contato com o professor aqui.